Ele acreditava ter encontrado o amor verdadeiro, mas uma simples falha mudou tudo. Uma mulher revelou seu verdadeiro valor diante da adversidade e a decepção foi inevitável. Um teste inusitado desvendou sentimentos que o dinheiro jamais conseguiria comprar. No fim, a maior perda se transformou na mais inesperada das vitórias. Antes de conhecer essa história de traição, recomeço e amor verdadeiro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. Com o coração acelerado e mãos suadas, ele planejou cada detalhe da noite. O anel que escolheu brilhava sob a luz suave do restaurante, uma joia que simbolizava promessas eternas. Quando perguntou se ela queria se casar, ela hesitou apenas para perguntar: "É de ouro? É muito caro?" Ao ouvir que sim, seu sorriso iluminou o rosto e ela aceitou sem pensar duas vezes, declarando amor eterno. No entanto, o deslize aconteceu minutos depois. Seu cartão de crédito foi recusado na hora de pagar o jantar. Visivelmente constrangida, ela se afastou, se recusando a dividir a conta, alegando que mulheres nunca pagam refeições. Em vez de ajudá-lo, ela preferiu se retirar para o carro, deixando-o resolver a situação sozinho. Foi então que uma jovem garçonete, testemunhando a cena, discretamente quitou a conta em nome do restaurante para que ele não carregasse aquele momento como uma má lembrança. Rafael Mendonça, 32 anos, empresário do ramo imobiliário, era o tipo de homem que acreditava no amor verdadeiro. Filho de pais separados, cresceu com a promessa de que um dia encontraria alguém que o amaria incondicionalmente. Conheceu Vanessa Cardoso em uma festa beneficente há 1 ano e, desde então, mergulhou de cabeça no relacionamento. Ela era deslumbrante, cabelos loiros, olhos verdes penetrantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Formada em relações públicas, Vanessa trabalhava organizando eventos para a alta sociedade paulistana e tinha contatos em todos os círculos sociais importantes. O pedido de casamento no restaurante Estrela do Mar, o mais exclusivo da cidade, deveria ter sido perfeito. Rafael havia reservado a melhor mesa, com vista para a Bahia, e encomendado o prato favorito dela, preparado especialmente pelo chefe renomado. Tudo corria como planejado até o momento constrangedor da recusa do cartão. "Deve haver algum engano", murmurou Rafael constrangido, enquanto o gerente do restaurante o encarava com um misto de pena e impaciência. "Vanessa, poderia me ajudar?" pediu ele, virando-se para a noiva recém-proclamada. "Rafael, isso é muito constrangedor", respondeu ela, levantando-se bruscamente. "Você me traz para um lugar como este e não tem como pagar. Vou esperar no carro." Com o rosto queimando de vergonha, Rafael tentou contatar seu gerente bancário, mas já passava das 22h. Foi quando Luísa, a jovem garçonete de sorriso sincero e olhos castanhos profundos, aproximou-se discretamente. "Senhor, o restaurante gostaria de oferecer o jantar como presente pelo seu noivado", disse ela, com uma voz suave que contrastava com o ambiente. "Tenso. Não posso aceitar", começou Rafael. "Por favor, insisto. Às vezes os momentos mais especiais merecem um gesto de gentileza." Aqueles olhos sinceros ofereceram mais do que uma saída para uma situação embaraçosa. Ofereceram compreensão quando Vanessa só demonstrou julgamento. No dia seguinte, Rafael descobriu o motivo da recusa do cartão. Uma tentativa de transferência internacional suspeita havia bloqueado temporariamente suas contas. Resolvido o problema, ele tentou agradecer ao restaurante, mas ninguém confirmou a cortesia mencionada por Luísa. Intrigado, Rafael retornou ao estabelecimento à procura da garçonete, apenas para descobrir que ela estava de folga. Enquanto isso, Vanessa já havia postado fotos do anel de noivado nas redes sociais, exibindo a joia para suas amigas com legendas sobre amor eterno e felicidade verdadeira. Nenhuma menção ao incidente constrangedor. Uma semana após o pedido de casamento, o mundo de Rafael desabou. Uma ligação do contador da empresa chegou como um furacão em dia de céu limpo. "Rafael, precisamos conversar urgentemente. A empresa está com problemas sérios." Ao chegar no escritório, a notícia era devastadora.
Marcelo, seu sócio e amigo de infância, havia desviado uma quantia astronômica dos fundos da empresa. Não apenas isso, mas tinha assinado empréstimos em nome da companhia, deixando um rastro de dívidas impossíveis de pagar. Como ele pôde fazer isso? Perguntou Rafael, atordoado, enquanto olhava para os documentos que comprovavam a fraude. Ele vinha planejando isso há meses, Rafael, explicou o contador, apontando para diversas transferências pequenas que passaram despercebidas. E há mais. Ele falsificou sua assinatura em diversos contratos, comprometendo seu patrimônio pessoal. O golpe foi meticulosamente planejado. Marcelo havia fugido do país no dia anterior, levando consigo mais de 2 milhões de reais e deixando uma dívida de quase 250 mil dólares em nome de Rafael. As contas da empresa foram bloqueadas e os bens pessoais de Rafael entraram em processo de investigação. Quanto tempo temos antes que tudo venha à tona? Perguntou Rafael, tentando manter a compostura. Dias, no máximo. Os credores já estão ligando. Se não conseguirmos provar que foi fraude rapidamente, você pode enfrentar até mesmo problemas com a justiça. Com o coração pesado, Rafael dirigiu até o apartamento luxuoso onde Vanessa morava. Precisava contar a verdade para sua noiva. Se havia alguém com quem pudesse contar nesse momento difícil, seria ela, pensou. O apartamento de Vanessa ficava em um condomínio de alto padrão, no bairro mais exclusivo da cidade. Rafael passou pela segurança, já conhecido pelos porteiros, e subiu direto para a cobertura. Ao tocar a campainha, ouviu risadas femininas do outro lado da porta. Vanessa abriu, surpresa ao vê-lo sem aviso prévio. Dentro do apartamento, 3 de suas amigas mais próximas estavam sentadas no sofá branco, taças de champanhe nas mãos, admirando o anel de noivado que Vanessa exibia como um troféu. Rafael não sabia que viria, disse ela, dando-lhe um beijo rápido na bochecha. Estamos comemorando o noivado. Quer se juntar a nós? Precisamos conversar em particular, respondeu ele com um tom de urgência que Vanessa pareceu não notar. Agora? Estou com minhas amigas. É importante, Vanessa, muito importante. Relutante, ela pediu licença às amigas e levou Rafael para o quarto. O ambiente era impecavelmente decorado, com toques de dourado e rosa pastel, reflexo da personalidade meticulosa e da preferência por luxo da proprietária. O que aconteceu? Parece que viu um fantasma, comentou ela, mais irritada que preocupada. Estou arruinado, Vanessa. Marcelo me traiu, desviou milhões da empresa e fugiu do país. Estou afundado em dívidas e posso até enfrentar problemas legais. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer palavra. Vanessa ficou imóvel, como se processasse não a tragédia pessoal de Rafael, mas as implicações para sua própria vida. Como assim arruinado? Perguntou finalmente com a voz fria. Você não tem reservas? Seguros? Como pode ter deixado isso acontecer? Vanessa, eu confiei nele. Era meu amigo de infância. E agora? O que vai acontecer com a empresa, com o nosso casamento? Seus olhos fitaram o próprio anel como se temesse perdê-lo. Vou ter que vender quase tudo para pagar as dívidas. Talvez até seu carro. Rafael referiu-se ao Mercedes conversível que havia dado a ela no aniversário de namoro. Meu carro? A voz dela subiu uma oitava. Você está brincando, não é? Você me deu aquele carro, é meu, não pode simplesmente tomá-lo de volta. Vanessa, estou falando da minha vida que está desmoronando. Posso perder tudo, inclusive minha liberdade. E eu vou perder meu estilo de vida, Rafael. O que minhas amigas vão pensar? Como vou organizar um casamento digno sem dinheiro? Você já pensou nisso? A expressão no rosto dela mudava gradualmente de choque para indignação, como se ela fosse a verdadeira vítima da situação. Rafael sentiu uma pontada no peito, mais dolorosa que a traição de Marcelo. Precisamos adiar o casamento, continuou ele, ignorando a reação dela. Pelo menos até eu resolver essa situação. Adiar? Vanessa caminhou até a penteadeira e começou a remexer nervosamente em seus perfumes importados. Você tem noção do ridículo que eu vou passar? É temporário, Vanessa. Preciso de seu apoio agora. Apoio? Ela virou-se, os olhos verdes brilhando com lágrimas que Rafael não sabia se eram de raiva ou tristeza. Eu não?
Assinei para isso, Rafael. Eu não mereço passar por essa humilhação. Naquele momento, o celular dela tocou. Vanessa olhou para a tela e silenciou a chamada rapidamente, mas não antes que Rafael visse o nome Eduardo piscando. O mesmo Eduardo que era dono de uma concessionária de carros importados e que sempre flertava abertamente com Vanessa em eventos sociais. É ele, não é? Perguntou Rafael, sentindo um vazio crescente no estômago. Não seja ridículo. É apenas trabalho. Defendeu-se ela, guardando o celular no bolso. Vanessa, preciso saber. Você está comigo por mim ou pelo que eu posso te dar? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Vanessa encarou Rafael por longos segundos antes de responder com uma frieza que ele jamais tinha visto. Você realmente quer que eu responda? Isso. Naquele instante, Rafael compreendeu. O amor que acreditava ter encontrado era uma ilusão. A mulher à sua frente amava o estilo de vida que ele proporcionava, não o homem por trás dos presentes caros e jantares exclusivos. Quero que você volte quando tiver resolvido seus problemas, disse Vanessa finalmente, tirando o anel do dedo e colocando-o na mesa. Não posso lidar com isso agora. Tenho minha reputação a zelar. Rafael pegou o anel, aquele símbolo do que acreditava ser amor eterno, e sentiu seu peso insignificante diante da revelação que acabara de ter. Ao sair do apartamento, passou pelo grupo de amigas que fingiam não ouvir a discussão, mas cujos olhares de pena e julgamento o seguiram até a porta. No elevador, sozinho, Rafael permitiu-se chorar pela primeira vez. Não pelas perdas materiais, mas pela brutal descoberta de que o amor que tanto valorizava era apenas uma transação para Vanessa. Enquanto descia para o térreo, seu celular vibrou com uma mensagem. Era do restaurante Estrela do Mar, agradecendo sua visita na semana anterior e informando que uma vaga de gerente assistente havia surgido, caso ele conhecesse alguém interessado. O contato para mais informações era Luísa Oliveira, agora identificada como supervisora de atendimento. Rafael guardou o celular, sem saber que aquela mensagem aparentemente casual seria o primeiro passo para uma virada completa em sua vida. No estacionamento, olhou para seu carro de luxo, provavelmente o último bem que lhe restaria após a liquidação de seu patrimônio. Ao dar partida, a chuva começou a cair, como se o céu compartilhasse de sua tristeza. No outro lado da cidade, Luísa guardava o celular após enviar a mensagem para Rafael. Seu pequeno apartamento era simples, mas acolhedor. Na mesa da cozinha, um envelope pardo continha documentos que revelariam muito mais sobre a vida de Rafael Mendonça do que ele mesmo sabia. Ao lado do envelope, uma foto mostrava Luísa ao lado de um homem de meia-idade que usava o uniforme da Polícia Federal. Fase 1 concluída, murmurou ela para si mesma enquanto observava a chuva pela janela. Agora vamos ver do que você é realmente feito, Rafael Mendonça. Poucos dias depois, a notícia se espalhou como fogo. Ele havia perdido tudo. Seu sócio, em quem confiava cegamente, o traiu, desviando todo o patrimônio da empresa e deixando-o atolado em uma dívida de mais de $250 mil. Agora a falência era real, e a ameaça de prisão também. Desesperado, ele procurou apoio na noiva. Sugeriu vender o carro de luxo para saldar parte da dívida. Mas ela, fria como mármore, recusou categoricamente. O carro era dela por direito sentimental, não abriria mão de nada. Ela deixou claro, não se casaria com um homem pobre. Sem piedade, virou as costas, abandonando-o no momento em que ele mais precisava. Rafael observava a chuva pela janela de seu apartamento quase vazio. Os móveis principais já haviam sido vendidos para cobrir as primeiras parcelas das dívidas. O sofá de couro italiano que Vanessa tanto adorava, a adega climatizada, as obras de arte adquiridas em leilões exclusivos, tudo se foi em menos de uma semana. Restavam apenas o essencial: uma cama, um sofá simples e alguns utensílios domésticos. Seu celular tocou pela 10ª vez naquele dia. Era Eduardo, o mesmo homem cujo nome aparecera no celular de Vanessa. Rafael hesitou antes de atender. Mendonça, precisamos conversar. A voz grave de Eduardo soou do outro lado da linha. Sobre o que exatamente?
respondeu Rafael segurando a raiva que sentia. Sobre o carro da Vanessa. Ela me procurou para uma avaliação. Disse, só que você está tentando tomá-lo de volta. Rafael respirou fundo antes de responder. Aquele carro está no meu nome, Eduardo. Preciso vendê-lo para pagar dívidas. Olha, eu entendo sua situação, mas você deu o carro para ela. Não pode simplesmente mudar de ideia porque está quebrado. A palavra quebrado atingiu Rafael como um soco no estômago. Era assim que o viam agora, um homem falido sem valor. Venha à concessionária amanhã, continuou Eduardo. Podemos chegar a um acordo que satisfaça a todos. Ao desligar, Rafael sentiu o peso da humilhação. Não bastasse perder quase tudo que construiu, agora tinha que negociar com um homem que claramente estava de olho em sua ex-noiva. Talvez já estivessem juntos, pensou ele, sentindo o estômago revirar. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos, sombrios. Ao abrir a porta, encontrou seu advogado, Carlos Mendes, com uma pasta cheia de documentos debaixo do braço. Consegui um prazo maior com os credores, disse Carlos, entrando no apartamento e observando o espaço vazio com um olhar compreensivo. Mas precisamos de mais dinheiro para pagar os advogados que estão analisando as provas contra Marcelo. Já vendi quase tudo, Carlos. O que mais posso fazer? Ainda tenho o carro da sua ex, certo? E esse apartamento... Não posso. Vender o apartamento agora. O mercado está em baixa e seria prejuízo certo. Carlos sentou-se no sofá desgastado e abriu sua pasta. Rafael, vou ser direto. Sem mais capital, suas chances de reverter essa situação são mínimas. Marcelo deixou um rastro, mas persegui-lo internacionalmente custa dinheiro, muito dinheiro. Quanto tempo temos? 3 semanas no máximo, antes que comecem os processos de execução das dívidas. Depois disso, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Rafael sabia o que significava. Possivelmente, perderia sua liberdade. Além de tudo mais, há uma opção. Carlos hesitou como se pesasse suas próximas palavras. Uma vaga na área administrativa daquela rede de restaurantes que você mencionou. Não é muito, mas ajudaria a mostrar boa-fé perante os credores. Rafael lembrou-se da mensagem do restaurante Estrela do Mar e de Luísa, a Cita, garçonete que o ajudara naquela noite desastrosa. A ideia de trabalhar como um funcionário comum, ele que sempre fora o dono do próprio negócio, era difícil de digerir. Mas que escolha tinha? Vou considerá-la, respondeu finalmente. Após a saída de Carlos, Rafael permitiu-se mais um momento de autocomiseração antes de tomar uma decisão. Pegou o celular e ligou para o número que constava na mensagem do restaurante. Restaurante Estrela do Mar, Luísa falando. A voz suave e profissional o surpreendeu. Luísa, aqui é Rafael Mendonça. Estive aí há algumas semanas. Claro, senhor Mendonça, que bom que ligou, respondeu ela, com uma animação genuína que o deixou desconcertado. Ainda está interessado na vaga que mencionamos? Para ser sincero, sim. Minha situação mudou drasticamente nas últimas semanas. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Entendo. Podemos conversar pessoalmente amanhã? Às 10 horas. Estarei lá. Na manhã seguinte, Rafael dirigiu-se à concessionária de Eduardo antes de seu encontro com Luísa. O local exibia carros importados reluzentes, símbolos do status que ele outrora possuía sem esforço. Eduardo o recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Alto, bronzeado e vestindo um terno italiano impecável, ele emanava o tipo de confiança que só o dinheiro pode comprar. Rafael, que bom que veio, disse, guiando-o até seu escritório privativo. Café? Vamos direto ao ponto, Eduardo. No escritório decorado com fotos de Eduardo ao lado de celebridades e políticos, Rafael sentiu-se diminuído, especialmente quando notou discretamente colocado sobre a mesa um porta-retrato com uma foto recente de Vanessa. O carro vale cerca de 380 mil, começou Eduardo, ignorando o olhar de Rafael para a foto. Mas considerando a depreciação e o atual estado do mercado, posso oferecer 320 mil. É uma oferta generosa. O carro é novo, Eduardo.
Vale no mínimo 420 mil. Em circunstâncias normais, talvez. Mas todos sabemos que você não está em posição de barganhar, Rafael. O sorriso de Eduardo agora tinha um toque de crueldade. Vanessa me contou tudo sobre sua situação. A menção ao nome dela fez o sangue de Rafael ferver. Quanto tempo vocês estão juntos, Eduardo? Antes ou depois que ela aceitou meu pedido de casamento? Eduardo riu, recostando-se em sua cadeira de couro. Digamos que sempre mantivemos uma amizade próxima. Muito próxima. Rafael levantou-se abruptamente. Fique com o carro. O problema é que ele está no meu nome, e os credores logo o encontrarão. Boa sorte explicando isso para Vanessa. Ao sair da concessionária, Rafael sentiu uma estranha sensação de libertação. Havia perdido quase tudo, mas ao deixar o carro para trás, sentiu como se estivesse também abandonando as últimas amarras que o prendiam à sua antiga vida. Chegou ao restaurante Estrela do Mar exatamente às 10 horas. Durante o dia, o local tinha uma atmosfera diferente, mais leve, com luz natural entrando pelas grandes janelas voltadas para o mar. Luísa o esperava na recepção, vestida com o uniforme formal do restaurante, calça preta, camisa branca e um colete vinho com o logotipo discreto do estabelecimento. Bom dia, Sr. Mendonça, cumprimentou ela com um sorriso sincero. Obrigada por vir. Rafael, por favor, corrigiu ele, retribuindo o sorriso pela primeira vez em dias. Luísa o conduziu até uma sala nos fundos do restaurante, onde o gerente-geral, um homem de meia-idade chamado Antônio, os aguardava. A conversa foi surpreendentemente direta. O restaurante precisava de um assistente administrativo que pudesse eventualmente ajudar no salão em dias movimentados. O salário era modesto, mas incluía alimentação e flexibilidade de horários. Sei que é bem diferente do que você está acostumado, comentou Antônio após explicar as responsabilidades do cargo. Mas Luísa falou muito bem de você. Rafael olhou para ela surpreso. O que ela poderia ter dito? Só haviam se encontrado uma vez na noite do desastre com Vanessa. Você parece alguém que valoriza a dignidade, explicou Luísa, como se lesse seus pensamentos. É uma qualidade rara hoje em dia. Após a entrevista, Luísa convidou Rafael para almoçar no restaurante, como cortesia da casa. Durante a refeição, ele se surpreendeu com a facilidade da conversa. Luísa tinha 28 anos, formação em administração hoteleira e trabalhava no Estrela do Mar há 3 anos. Havia começado como garçonete e agora supervisionava todo o atendimento. Como você acabou aqui? Perguntou Rafael, genuinamente curioso sobre a trajetória dela. Sempre amei a hospitalidade, respondeu ela, seus olhos castanhos brilhando com paixão. Há algo especial em criar momentos para as pessoas, sabe? Um jantar pode ser apenas uma refeição ou pode ser uma memória que alguém carregará para sempre. A simplicidade e sinceridade de Luísa eram refrescantes após meses de convivência com pessoas como Vanessa e seus amigos, sempre calculando o valor de cada interação. E você? Perguntou ela. Como passou de empresário a candidato a assistente administrativo? Rafael hesitou. A história era dolorosa e humilhante, mas havia algo nos olhos de Luísa que o encorajou a compartilhar. Ele contou tudo. A traição de Marcelo, as dívidas, o abandono de Vanessa, a perda dos bens. Esperava ver pena ou julgamento no rosto dela, mas encontrou apenas compreensão. Sabe o que vejo, Rafael? Disse ela após ouvir atentamente. Um homem que foi testado da pior maneira possível e ainda assim mantém sua dignidade. Isso vale mais que qualquer conta bancária. Algo dentro de Rafael aqueceu-se com aquelas palavras. Por mais simples que fossem, elas tocaram uma verdade que ele havia esquecido durante anos de sucesso material. Quando posso começar? Perguntou com nova determinação. Amanhã mesmo, se estiver disponível, sorriu Luísa. Rafael iniciou sua nova vida no dia seguinte. Os primeiros dias foram difíceis. Aprender um novo sistema, adaptar-se à rotina do restaurante, lidar com fornecedores. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar documentos e digitar e-mails, agora também carregavam caixas, organizavam estoque e, ocasionalmente, ajudavam a servir mesas quando o movimento era intenso.
O mais surpreendente foi perceber como Luísa era respeitada e admirada por todos. Dos chefes temperamentais aos garçons mais jovens, todos a tratavam com deferência não pelo cargo, mas pelo caráter. Ela conhecia cada funcionário pelo nome. Sabia de suas histórias, seus problemas, suas aspirações. Uma noite após o expediente, Rafael ajudava a fechar o restaurante quando encontrou Luísa na varanda, observando o mar. Ela segurava uma taça de vinho tinto e havia outra cheia na mesa ao seu lado. Achei que poderia querer comemorar sua primeira semana, disse ela, apontando para a taça vazia. Obrigado, respondeu ele, juntando-se a ela e pegando a taça. Tem sido esclarecedor. Em que sentido? Nunca imaginei que trabalharia tão duro por tão pouco, riu ele sem amargura. Mas também nunca me senti tão útil. Luísa sorriu, seu rosto suavemente iluminado pelas luzes da varanda. Sabe o que aprendi ao longo dos anos? Rafael, que as pessoas raramente são quem aparentam ser. Algumas parecem fortes, mas desmoronam ao primeiro obstáculo. Outras parecem frágeis, mas têm uma força interior incrível. E em qual categoria você me coloca? Perguntou ele, meio brincando, meio sério. Luísa o encarou, seus olhos penetrantes como se pudessem ver além das camadas de proteção que ele construíra ao longo da vida. Ainda estou decidindo, respondeu ela com um pequeno sorriso enigmático. No mesmo momento, o celular de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, afastando-se um pouco. Rafael Mendonça? Perguntou uma voz masculina desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é delegado André Moreira, da Polícia Federal. Encontramos Marcelo Almeida. O coração de Rafael acelerou. A menção do nome do ex-sócio trouxe uma onda de emoções contraditórias. Onde? Foi tudo que conseguiu perguntar. Na Argentina. Ele tentou usar um dos cartões da empresa e foi identificado. Estamos trabalhando na extradição, mas precisamos de sua cooperação para fortalecer o caso. Qualquer coisa que precisarem, respondeu Rafael, sentindo uma esperança renovada. Ao desligar, percebeu que Luísa o observava com uma expressão difícil de decifrar. Por um instante, pareceu que ela já sabia do que se tratava a ligação, mas a impressão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Boas notícias? Perguntou ela. Talvez o início delas, respondeu Rafael, voltando a se juntar a ela na contemplação do mar noturno. O que ele não percebeu foi o pequeno suspiro de alívio que escapou dos lábios de Luísa, nem o modo como ela discretamente enviou uma mensagem de texto antes de guardar o celular novamente. Nos dias que se seguiram, Rafael dividiu seu tempo entre o trabalho no restaurante e reuniões com a Polícia Federal. O caso contra Marcelo estava sendo construído meticulosamente, e cada nova descoberta revelava a extensão da traição. Não havia sido apenas um desvio recente, mas um esquema planejado ao longo de anos, com contas no exterior e documentos falsificados. Uma tarde, enquanto organizava faturas no escritório do restaurante, Rafael recebeu uma visita inesperada. Vanessa, impecavelmente vestida e maquiada, entrou como se ainda fosse parte de sua vida. Rafael, precisamos conversar, disse ela sem cumprimentá-lo. Ele continuou organizando os papéis sem levantar os olhos. Não temos nada para conversar, Vanessa. É sobre o carro. Eduardo disse que você se recusou a vendê-lo. O carro está no meu nome. Vai ser usado para pagar credores. Vanessa se aproximou, seu perfume caro invadindo o pequeno escritório. Rafa, sua. Voz suavizou-se usando o apelido que costumava funcionar quando ela queria algo. Sei que cometi um erro. Fiquei assustada com tudo o que aconteceu. Podemos recomeçar. Rafael finalmente olhou para ela. Vanessa estava ainda mais bonita do que se lembrava, mas agora conseguia ver através da beleza física. Via a manipulação em seus olhos, a falsidade em seu sorriso. Por que o interesse repentino, Vanessa? Ainda estou quebrado, como seu amigo Eduardo gosta de dizer. Um rubor de vergonha. Ou seria raiva? Coloriu as bochechas dela. Eduardo é um idiota. Eu nem ouvi dizer que a polícia encontrou Marcelo, que você pode recuperar parte do dinheiro. Então era isso.
A perspectiva de recuperação financeira havia despertado novamente o interesse dela. Rafael quase riu da previsibilidade da situação. Mesmo que eu recupere cada centavo, Vanessa, nunca voltaríamos a ficar juntos. Por que não? Ela parecia genuinamente surpresa, como se a rejeição fosse um conceito estranho para ela. Porque agora sei exatamente quem você é. E mais importante, sei quem eu sou. Nesse momento, Luísa entrou no escritório com uma pilha de documentos. Parou ao ver Vanessa e um olhar de reconhecimento cruzou seu rosto. Desculpe, estou interrompendo algo? Perguntou Luísa, sua voz profissional. Não, a senhora já estava de saída, respondeu Rafael, sustentando o olhar furioso de Vanessa. É ela? Vanessa olhou Luísa de cima a baixo, com desdém mal disfarçado. A garçonete? É por isso que está trabalhando neste lugar? Por ela? Rafael sentiu uma raiva súbita diante do tom depreciativo com que Vanessa se referia a Luísa e ao restaurante. Luísa tem mais integridade no dedo mindinho do que você jamais terá, Vanessa. Agora, por favor, retire-se antes que eu peça a segurança para escoltá-la. Vanessa empalideceu, não acostumada a ser tratada com tal firmeza por Rafael. Olhou de um para o outro, sua mente claramente processando a nova dinâmica. Você vai se arrepender, sibilou ela antes de sair, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Um silêncio desconfortável seguiu-se à saída tempestuosa de Vanessa. Luísa colocou os documentos na mesa e se virou para sair. Luísa, chamou Rafael, fazendo-a parar. Obrigado. Pelo quê? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Por me ajudar a ver o que realmente importa. Um sorriso suave curvou os lábios dela. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo que valha a pena, Rafael. Enquanto ela saía, Rafael refletiu sobre aquelas palavras. Era verdade. Havia perdido quase tudo. Dinheiro, status, relacionamento. Mas estava, de alguma forma, encontrando uma versão de si mesmo que nunca conhecera. Uma versão mais forte, mais autêntica. O que ele não sabia era que sua jornada de autodescoberta estava apenas começando e que os segredos por trás de sua súbita derrocada e da presença constante de Luísa eram mais complexos do que poderia imaginar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento nos fundos do restaurante, acomodação oferecida por Antônio, quando soube que Rafael havia sido forçado a vender seu imóvel para pagar parte das dívidas, ele olhou para o céu estrelado pela janela e sentiu, pela primeira vez em semanas, que talvez houvesse um caminho para reconstruir sua vida. Não como antes, com luxos vazios e relacionamentos superficiais, mas algo mais genuíno, mais verdadeiro. O que ele não viu foi Luísa, do outro lado da rua, observando sua janela com uma expressão dividida entre culpa e determinação, antes de entrar em um carro discreto onde um homem de meia idade a aguardava. Está tudo correndo conforme o planejado? Perguntou o homem. Sim, respondeu ela, olhando uma última vez para a janela iluminada. Mas estou começando a questionar se estamos fazendo a coisa certa. O homem seguiu seu olhar e suspirou. Lembre-se de por que começamos isso, Luísa. É tarde demais para dúvidas. Sem alternativas, ele aceitou o emprego humilde oferecido pela mesma garçonete, trabalhar como garçom. Embora ferido no orgulho, viu naquela oportunidade uma forma de recomeçar. Enquanto limpava mesas e servia pratos, a jovem que lhe dera a mão se tornava sua maior aliada. Com gestos simples, um sorriso, um café quente, palavras de incentivo, ela reacendia a chama da esperança em seu peito. Enquanto isso, a antiga noiva tentava manter seu estilo de vida luxuoso. Foi então que surgiu uma oferta tentadora. Um empresário recém-enriquecido a convidou para ser sua assistente pessoal, prometendo um salário generoso, viagens e status. Sem pestanejar, ela aceitou. Mas havia algo que ela não sabia. Toda aquela situação era parte de um grande plano. 3 meses se passaram desde que Rafael começara a trabalhar no restaurante Estrela do Mar. O outono chegava ao fim, trazendo as primeiras brisas frias do inverno. As mudanças na natureza espelhavam as transformações na vida de Rafael, das cores vibrantes e calor intenso à sobriedade e introspecção. Naquela manhã de sábado, o restaurante estava especialmente movimentado.
Uma convenção de empresários do setor imobiliário, ironicamente, o mesmo ramo em que Rafael costumava atuar, ocupava o salão principal. Entre garçons apressados e clientes exigentes, Rafael coordenava o fluxo com uma eficiência que surpreendia até mesmo Antônio, o gerente geral. Nunca vi alguém se adaptar tão rapidamente, comentou Antônio, observando. Como Rafael resolvia um problema com uma reserva duplicada. É como se tivesse nascido para isso. Rafael sorriu, mas seus olhos traíam um lampejo de melancolia. Havia dias em que a transição ainda doía. Quando reconhecia algum ex-cliente ou parceiro de negócios, sentia o peso dos olhares curiosos, às vezes condescendentes. Hoje era um desses dias. Mesa 15, pedido especial, disse Luísa, aproximando-se com uma expressão preocupada. Eduardo Castro e sua acompanhante. O nome fez o estômago de Rafael contrair. Eduardo, o homem que agora exibia Vanessa como um troféu pela cidade. Posso pedir a outro garçom para atendê-los, sugeriu Luísa, tocando levemente seu braço. Não, respondeu Rafael, endireitando os ombros. Eu mesmo cuido disso. Ao aproximar-se da mesa, Rafael sentiu todos os músculos do corpo tensos. Eduardo estava impecavelmente vestido, como sempre, seu Rolex cintilando sob as luzes do restaurante. Ao seu lado não estava Vanessa, mas uma mulher mais jovem de aparência estrangeira. Rafael Mendonça, exclamou Eduardo com falsa cordialidade. Não esperava encontrá-lo, atendendo mesas. A mulher olhou curiosamente de um para o outro, sentindo a tensão no ar. Senhor Castro, bem-vindo ao Estrela do Mar, respondeu Rafael, sua voz profissional. O que posso servi-los hoje? Eduardo sorriu, saboreando o momento. Estou surpreso. Pensei que já teria desistido desse trabalho temporário. Afinal, ouvi que seu ex-sócio foi encontrado e parte do dinheiro recuperado. A menção a Marcelo atingiu Rafael como um golpe inesperado. Como Eduardo sabia disso? A informação sobre a captura e potencial extradição de Marcelo ainda não era pública. Surpreendentemente, descobri que gosto daqui, respondeu Rafael, mantendo a compostura. Nosso especial hoje é peixe fresco com molho de alcaparras e limão siciliano. Recomendo acompanhar com o vinho branco da casa. Sempre o diplomata, riu Eduardo, claramente desapontado por não conseguir provocá-lo. 2 taças de champanhe para começar. E diga à sua supervisora que o serviço precisa melhorar. Estamos esperando há 10 minutos. Rafael assentiu e afastou-se, respirando fundo para controlar a raiva. Ao passar pelo bar, Luísa o interceptou. Está tudo bem? Perguntou ela, preocupação genuína em sua voz. Ele sabe sobre Marcelo, murmurou Rafael. Como isso é possível? A Polícia Federal garantiu discrição total. Uma sombra cruzou o rosto de Luísa, tão rápida que poderia ter sido imaginação. Provavelmente tem contatos, respondeu ela, evitando seu olhar. Você estava no topo do mundo empresarial, Rafael. Informações vazam. Ele assentiu, não totalmente convencido, mas sem tempo para aprofundar a questão. A noite prosseguiu sem maiores incidentes, embora Eduardo tenha feito questão de deixar uma gorjeta excessivamente generosa ao sair, num claro gesto de humilhação. Após o fechamento do restaurante, Rafael encontrou Luísa na varanda, que havia se tornado seu refúgio compartilhado nas últimas semanas. Ela já estava lá, 2 taças de vinho preparadas, como se soubesse que ele precisaria desabafar. Ele estava tentando me provocar, disse Rafael, aceitando a taça que ela oferecia. E conseguiu? Perguntou Luísa, seus olhos estudando-o, com aquela intensidade que o deixava simultaneamente desconfortável e fascinado. Menos do que esperava, admitiu ele. Há 3 meses, teria perdido completamente o controle. 3 meses podem mudar uma pessoa. Ou revelar quem ela realmente é. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Era uma das coisas que Rafael mais apreciava em Luísa. A capacidade de compartilhar silêncios sem constrangimentos. Tenho uma surpresa para você, disse ela finalmente, estendendo um envelope. Rafael abriu-o, confuso. Dentro havia uma passagem de ônibus para Angra dos Reis e a reserva de um pequeno chalé à beira-mar. O quê?
Você não tira um dia de folga desde que começou aqui, explicou Luísa, e coincide com a minha próxima folga também. Pensei que poderíamos... Ela hesitou subitamente insegura. Você sempre menciona como sente falta do mar. Rafael olhou para os documentos, tocado pelo gesto. Não era apenas a viagem em si, mas o fato de que ela havia prestado atenção a detalhes sobre ele, coisas que mencionara casualmente em conversas. Mas perfeito, respondeu ele, sentindo um calor no peito que não experimentava há muito tempo. Mas não posso aceitar que você pague por isso. Não paguei, sorriu ela. São cortesias de um hotel parceiro do restaurante. Iam expirar no fim do mês. Havia algo na maneira como ela evitava seu olhar que sugeriu a Rafael que não era toda a verdade, mas decidiu não pressionar. O gesto era genuíno, independentemente de como havia sido arranjado. Obrigado, disse ele simplesmente, cobrindo a mão dela com a sua. O toque, tão casual quanto significativo, enviou uma corrente elétrica entre ambos. Por um momento pareceu que o tempo havia parado. Rafael percebeu quanto Luísa havia se tornado importante em sua vida, não apenas como uma colega ou amiga, mas como alguém que reacendera algo dentro dele que julgava perdido. Luísa, O momento foi interrompido pelo celular dela, que vibrou insistentemente. Ela olhou para a tela e seu rosto mudou de expressão. Preciso atender, disse, afastando-se rapidamente. Rafael observou-a caminhar até o outro lado da varanda, falando em voz baixa. Havia uma tensão em seus ombros que não combinava com a Luísa descontraída de momentos antes. Quando ela retornou, algo havia mudado. Está tudo bem? Perguntou Rafael. Sim, apenas assuntos familiares, respondeu ela, visivelmente desconfortável. Preciso ir mais cedo hoje. Ainda estamos combinados para o fim de semana? Ele assentiu, sentindo que havia mais naquela história, mas respeitando sua privacidade. Até amanhã, então, disse ela, pegando sua bolsa e saindo apressadamente. Rafael permaneceu na varanda por mais algum tempo, contemplando as luzes da cidade refletidas no mar. Seu instinto dizia que havia algo que Luísa não estava contando. Talvez muitas coisas, mas o mesmo instinto que o alertava também o fazia confiar nela de uma maneira que não conseguia explicar racionalmente. No dia seguinte, uma sexta-feira, atipicamente calma no restaurante, Rafael recebeu uma ligação da Polícia Federal. O delegado André Moreira queria encontrá-lo com urgência. Combinaram um horário após o expediente em um café discreto próximo à orla. O delegado Moreira era um homem de presença imponente, alto, de ombros largos, cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes que pareciam analisar cada reação. Rafael o encontrou já sentado em uma mesa afastada, um café intocado à sua frente. Senhor Mendonça, agradeço por vir, disse o delegado, indicando a cadeira à sua frente. Alguma novidade sobre Marcelo? Perguntou Rafael, indo direto ao ponto. Sim e não, respondeu Moreira, tamborilando os dedos na mesa. Conseguimos a extradição, mas há complicações. Que tipo de complicações? Ele não estava sozinho. Tinha um parceiro. Alguém que o ajudou a planejar e executar o golpe. Alguém que continua livre. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem? O delegado deslizou uma pasta sobre a mesa. Isso é o que estamos tentando descobrir. E acreditamos que você pode nos ajudar. Rafael abriu a pasta. Dentro havia fotos de vigilância mostrando Marcelo em diferentes locais, sempre acompanhado por uma figura encapuzada, cujo rosto nunca aparecia claramente. Não reconheço essa pessoa, disse Rafael frustrado. Como posso ajudar? Não é pelo reconhecimento facial que esperamos sua ajuda, explicou Moreira. É pelo padrão. Essa pessoa tinha acesso privilegiado à sua empresa, conhecia suas rotinas, as senhas bancárias, tudo. Precisa ser alguém próximo. Um pensamento terrível cruzou a mente de Rafael. Vanessa, minha ex-noiva? Já investigamos. Ela não. Tem capacidade técnica para isso, embora tenha se beneficiado indiretamente. Acreditamos que seja alguém com conhecimento específico em finanças e tecnologia. Rafael passou os dedos pelos cabelos, tentando processar a informação.
Todos os funcionários de confiança foram investigados, continuou. Nada. Encontramos. Mas há algo que me intriga. O quê? A rapidez com que sua vida desmoronou e se reconstruiu. Não acredito em coincidências, Sr. Mendonça. O restaurante onde trabalha, a garçonete que o ajudou, até mesmo a captura de Marcelo, tudo parece conectado de alguma forma. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Está sugerindo que Luísa... O delegado fechou a pasta bruscamente. Não estou sugerindo nada específico. Apenas peço que mantenha os olhos abertos. Criminoso que procuramos é meticuloso, paciente, e está muito, muito perto de você. O encontro terminou com mais perguntas que respostas. Rafael caminhou lentamente de volta ao restaurante, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Seria possível que Luísa estivesse envolvida de alguma forma? A ideia parecia absurda. Ela era a única pessoa que estendera a mão quando todos viraram as costas. E ainda assim, havia pequenos detalhes que não se encaixavam. As ligações misteriosas, o conhecimento sobre assuntos que não deveria, dominar a forma como ela apareceu em sua vida, exatamente quando tudo desmoronava. Ao chegar ao restaurante, encontrou-a no escritório organizando a folha de pagamentos. Ela sorriu ao vê-lo, aquele sorriso sincero que sempre o fazia questionar suas dúvidas. Como foi o encontro com a polícia? Perguntou ela casualmente. Rafael hesitou por um segundo. Como sabia que eu estava com a polícia? O sorriso de Luísa vacilou brevemente. Você mencionou esta manhã, lembra? Quando pediu para sair mais cedo. Havia pedido? Rafael não se lembrava, mas os últimos dias haviam sido confusos. Poderia facilmente ter esquecido. Claro, respondeu, forçando um sorriso. Foi esclarecedor. Boas notícias sobre Marcelo? Em parte. Ainda há muitas peças faltando no quebra-cabeça. Luísa o estudou por um momento, como se tentasse ler além de suas palavras. Às vezes, as respostas estão bem na nossa frente, disse ela finalmente. Só precisamos estar dispostos a vê-las. A frase pairou no ar como um enigma. Rafael sentiu um arrepio, incerto se era um conselho genuíno ou algo mais. Ainda vamos a Angra amanhã? Perguntou ela, mudando de assunto. Sim, claro, respondeu ele automaticamente. Ótimo. O sorriso dela voltou, luminoso como sempre. Será bom nos afastarmos de tudo isso por um dia, não acha? Rafael assentiu, tentando ignorar, a voz do delegado Moreira ecoando em sua mente. O criminoso que procuramos está muito, muito perto de você. Na manhã seguinte, Rafael esperava na rodoviária com uma pequena mochila. O ônibus para Angra partiria em 20 minutos, e não havia sinal de Luísa. Tentou ligar para ela várias vezes, mas todas as chamadas caíam na caixa postal. Quando faltavam apenas 5 minutos para a partida, recebeu uma mensagem. Emergência familiar. Não conseguirei ir. Aproveite a viagem mesmo assim. Você merece. O descanso. Te compensarei quando voltar. Luísa. Rafael sentou-se em um banco próximo, desapontado e confuso. Era a segunda vez que emergências familiares interrompiam momentos importantes entre eles. Olhou para a passagem em sua mão, considerando suas opções. Poderia simplesmente retornar ao restaurante e trabalhar, como fazia todos os dias. Ou poderia ir sozinho, aproveitar o tempo para refletir. A segunda opção venceu. Talvez um dia, longe de tudo, do restaurante, das investigações e sim, até mesmo de Luísa, lhe desse a clareza que tanto precisava. O chalé em Angra era modesto, mas encantador. Uma pequena construção de madeira com vista para uma praia quase deserta, separada das propriedades vizinhas por uma vegetação densa. Rafael deixou sua mochila no quarto e caminhou até a areia sentindo o sol morno da manhã em seu rosto. Pela primeira vez em meses, permitiu-se simplesmente existir, sem pensar no passado ou no futuro. Passou horas nadando, caminhando pela praia e lendo um livro que encontrou na estante do chalé. Ao entardecer, sentou-se na varanda com uma cerveja gelada, observando o sol se pôr no horizonte. Foi então que notou o envelope colocado discretamente sob a porta. Seu nome estava escrito à mão, com uma caligrafia que reconheceu imediatamente. Luísa.
Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro havia uma carta e diversas fotografias. A primeira mostrava Luísa, mais jovem, ao lado de um homem de uniforme, policial. A segunda, Marcelo entrando em um prédio comercial. A terceira, Rafael e Vanessa, em seu antigo apartamento, claramente tirada de algum ponto de observação externo. Sentindo o coração acelerar, começou a ler a carta. Rafael, quando você ler isto, já estarei longe. Sei que tenho muitas explicações a dar e este é meu modo covarde de fazê-lo. Meu nome verdadeiro é Luísa Moreira. Sim, Moreira. O mesmo sobrenome do delegado André Moreira, que não é apenas meu superior na Polícia Federal, mas também meu pai. Há 3 anos começamos a investigar uma rede de lavagem de dinheiro e fraudes imobiliárias. A trilha nos levou até Marcelo Almeida, seu ex-sócio. Mas Marcelo era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Precisávamos saber quem mais estava envolvido, e isso incluía investigar todos ao seu redor, inclusive você. No início, acreditávamos que você poderia ser cúmplice. O plano era simples: arruinar sua vida financeira, observar suas reações e ver se você recorreria a contatos criminosos para se reerguer. Eu fui designada para me aproximar e monitorar seus passos. Restaurante, o acaso do nosso encontro, a oferta de emprego, tudo foi meticulosamente planejado. Até mesmo a traição de Marcelo foi orquestrada por nós, com todo o seu dinheiro seguro em contas bloqueadas pela justiça. Mas algo inesperado aconteceu. Quanto mais o observava, mais percebia que você era exatamente o que aparentava. Um homem honesto que confiou nas pessoas erradas. Sua reação à perda de tudo, a dignidade com que enfrentou a humilhação, a determinação em recomeçar, me mostrou um caráter que nunca encontrei em ninguém antes. E então cometi o erro mais grave para uma agente. Me apaixonei pelo alvo da investigação. Passei meses dividida entre meu dever e meus sentimentos. Tentei afastar-me várias vezes. Lembra-se das emergências familiares, mas sempre voltava, incapaz de completar minha missão e igualmente incapaz de abandoná-lo. Ontem finalmente descobrimos o verdadeiro parceiro de Marcelo, Eduardo Castro. Ele não é apenas um vendedor de carros de luxo, mas o financiador de uma extensa rede de fraudes. Seu interesse em Vanessa nunca foi romântico. Ela é apenas um meio para monitorar seus passos e descobrir o quanto você sabe. A operação para prendê-lo acontece hoje. Não posso arriscar sua segurança, por isso o enviei para longe. O chalé é seguro, pertence à Polícia Federal. Fique até amanhã, quando tudo estará resolvido. Quanto ao seu dinheiro, todo ele será devolvido. Sua inocência está comprovada e sua reputação será restaurada. Meu pai cuidará pessoalmente disso. Não espero seu perdão. A traição, mesmo com boas intenções, continua sendo traição. Apenas quero que saiba que, em meio a todas as mentiras, o que sinto por você é a única verdade absoluta. Adeus, Rafael. Encontre a felicidade que merece. Com amor, Luísa. Rafael deixou a carta cair sobre a mesa, atordoado com as revelações. Tudo havia sido uma farsa. Sua falência, a traição de Marcelo, até mesmo seu emprego no restaurante. E Luísa, ela nunca foi quem dizia ser. E ainda assim, em meio à raiva e confusão, uma estranha calma o envolveu. As peças finalmente se encaixavam. Os telefonemas misteriosos, o conhecimento sobre assuntos que ela não deveria saber, a coincidência de sua aparição quando mais precisava de ajuda. Olhou para as fotografias novamente. A imagem de Luísa ao lado do pai mostrava uma jovem determinada, com aquele mesmo olhar intenso que tanto o intrigava. A diferença é que agora entendia o que havia por trás daquele olhar. Não era apenas interesse ou carinho, mas o conflito de alguém dividido entre o dever e os sentimentos. Pegou o celular, tomado por um impulso de ligar para ela, de ouvir sua voz uma última vez. Parou ao perceber que não sabia nem mesmo se o número que tinha era realmente dela. Quantas mentiras mais haviam sido contadas? O que mais não sabia sobre a mulher por quem estava se apaixonando? A noite caiu sobre a praia, trazendo consigo uma brisa fria que arrepiou sua pele.
Rafael entrou no chalé e deitou-se na cama, encarando o teto de madeira. O sono não viria facilmente esta noite, não com tantos pensamentos turbilhonando em sua mente. Em algum momento durante a madrugada, seu celular tocou. O display mostrava número desconhecido. Com o coração acelerado, atendeu. Rafael? A voz de Luísa soava diferente ao telefone, mais formal, como se falasse com um estranho. Por que ligou? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Para dizer que está feito. Eduardo foi preso há 1 hora. Vanessa também está sob custódia, embora provavelmente seja liberada em breve. Ela não tinha conhecimento completo das atividades dele. E Marcelo? Confessou tudo em troca de redução de pena. Seu nome está completamente limpo, Rafael. Os fundos bloqueados serão liberados nos próximos dias. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Você leu minha carta. Não era uma pergunta. Li. E? Rafael fechou os olhos, lutando contra o turbilhão de emoções em seu peito. Não sei o que dizer, Luísa. Ou qualquer que seja seu nome verdadeiro. É Luísa mesmo, respondeu ela, sua voz traindo uma vulnerabilidade que ele raramente ouvia. Isso pelo menos é verdade. O que mais foi verdade? A pergunta escapou mais dura do que pretendia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tudo o que importa, respondeu ela finalmente. O que senti, o que sinto, é real. Rafael. Ele queria acreditar. Parte dele já acreditava, mas a ferida da manipulação era recente demais. Preciso de tempo, disse ele, para processar tudo isso. Eu entendo, respondeu ela, e ele podia ouvir o esforço para manter a compostura. Amanhã de manhã, um oficial virá buscá-lo. Ele o levará ao banco, onde seu acesso às contas será restaurado. Sua vida pode voltar ao normal. Normal. A palavra soou estranha. O que era normal agora? Voltar ao mundo dos negócios, retomar sua antiga vida como se nada tivesse acontecido? Depois de tudo que viveu, depois de tudo que aprendeu sobre si mesmo, sobre o valor do trabalho honesto e a importância das conexões genuínas? E quanto a você? Perguntou ele. O que acontece agora? Serei transferida, respondeu ela, e pela primeira vez ele ouviu um tremor em sua voz. É o protocolo quando um agente se envolve emocionalmente com um alvo. Provavelmente para o norte do país. Então nunca mais nos veremos. É melhor assim, Rafael. Você merece um recomeço sem complicações. Ele queria dizer, mas queria expressar a confusão de sentimentos que o dilacerava, a traição, a raiva, mas também a gratidão por ela ter aparecido em sua vida, por tê-lo ajudado a descobrir uma força que não sabia possuir. Adeus, Luísa. Foi tudo o que conseguiu dizer. Adeus, Rafael. A ligação encerrou-se, deixando apenas o silêncio da noite e o distante som das ondas quebrando na praia. Rafael permaneceu acordado até o amanhecer, contemplando não apenas o passado que havia perdido, mas o futuro que agora se abria à sua frente. Um futuro onde teria de decidir quem realmente queria ser. O sol nasceu sobre o mar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma nova página virava em sua vida. Restava saber o que escreveria nela. Em um reencontro tenso no restaurante onde ele agora trabalhava, ela zombou dele abertamente. O que ela não esperava era a revelação. Ele nunca havia perdido nada. Falência fora uma encenação meticulosamente planejada para testar sua lealdade. O empresário que a contratara era cúmplice do plano. O cheque que recebera era falso. O emprego promissor não passava de uma armadilha para revelar seu verdadeiro caráter. Chocada, ela tentou se justificar, alegando que havia sido pressionada pelas circunstâncias. Mas ele, sereno, apenas disse: o amor verdadeiro não abandona no primeiro tropeço. O seu foi o primeiro a fugir. Ao dar as costas para ela, encerrou de vez qualquer ligação com aquele passado de ilusões. A história, porém, ainda reservava uma nova reviravolta. 6 meses se passaram desde aquela noite em Angra dos Reis. O inverno cedera lugar à primavera, que, por sua vez, anunciava a chegada iminente do verão.
As transformações da natureza pareciam acompanhar as mudanças na vida de Rafael. Com seu dinheiro recuperado e nome limpo, ele poderia ter retomado sua antiga vida, voltado ao mercado imobiliário, comprado uma cobertura luxuosa, adquirido um novo carro importado, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Em vez de reconstituir seu império empresarial, Rafael fez escolhas surpreendentes. Primeiro comprou o restaurante Estrela do Mar, que estava à venda desde que Antônio decidira se aposentar. Depois criou uma fundação para ajudar pequenos empreendedores que haviam sido vítimas de fraudes financeiras. Por fim, mudou-se para um apartamento modesto com vista para o mar. Confortável, mas longe do luxo ostensivo que antes considerava indispensável. Naquela manhã ensolarada de domingo, Rafael caminhava pela praia, observando famílias que aproveitavam o dia. Crianças construíam castelos de areia, casais de idosos andavam de mãos dadas à beira da água, jovens jogavam futevôlei. Cenas cotidianas que antes lhe pareceriam banais, mas que agora carregavam uma beleza particular. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos, seu advogado e agora amigo próximo. Tenho novidades sobre Vanessa, disse Carlos sem rodeios. Rafael parou de caminhar, sentindo uma inquietação familiar. Após sua prisão temporária e subsequente libertação, Vanessa havia sumido do mapa. Nenhuma publicação nas redes sociais, nenhuma aparição em eventos de socialites. Um desaparecimento que intrigava Rafael menos pelo interesse pessoal e mais pela curiosidade sobre seu destino. O que aconteceu? Ela está de volta à cidade e, pelo que soube, completamente falida. Eduardo escondeu bem o dinheiro antes de ser preso e ela não conseguiu acesso a nada. Está morando com a mãe em um bairro afastado. Como descobriu isso? Ela me procurou. A hesitação na voz de Carlos era palpável. Quero uma chance de conversar com você. Disse que tem algo importante a revelar. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos que agora mantinha mais curtos. Vanessa pertencia a um capítulo encerrado de sua vida. O que poderia ela querer agora? Não tenho interesse, Carlos. Ela mencionou Luísa. O nome atingiu Rafael como uma onda inesperada. 6 meses sem notícias, sem saber onde estava ou o que fazia. 6 meses tentando compreender seus próprios sentimentos em relação a uma mulher que entrara em sua vida como uma agente disfarçada e saíra deixando marcas indeléveis. O que ela sabe sobre Luísa? Não quis dizer. Insiste que precisa falar pessoalmente. Rafael olhou para o horizonte, onde o céu encontrava o mar em uma linha perfeita. Parte dele queria deixar o passado sepultado. Outra parte, porém, ansiava por respostas, por um desfecho que nunca realmente tivera com Luísa. Tudo bem, decidiu finalmente. Onde e quando? Hoje à noite no restaurante. Ela sugeriu um jantar. No Estrela do Mar, Rafael não conseguiu esconder a surpresa. Por quê? Lá. Disse que era o lugar mais apropriado para o que tem a dizer. A conversa encerrou-se com Rafael, prometendo estar no restaurante às 20 horas. Enquanto retomava sua caminhada, não pôde deixar de sentir que algo importante estava prestes a acontecer. O destino que tantas vezes o surpreendera nos últimos meses parecia preparar mais uma de suas reviravoltas. O restaurante Estrela do Mar estava quase vazio naquela noite de domingo, exatamente como Rafael havia planejado, ao definir o horário de funcionamento reduzido nos finais de semana. Apenas 3 mesas ocupadas, todas em áreas distantes uma da outra, para garantir privacidade. O ambiente estava iluminado principalmente por velas e pequenas luminárias que criavam um clima intimista, realçado pela vista para o mar noturno através das grandes janelas. Rafael chegou meia hora antes do combinado. Vestia calça social escura e camisa azul sem gravata, uma versão mais relaxada de seu antigo visual corporativo. Cumprimentou os funcionários pelo nome, trocando breves palavras com cada um. Essa proximidade com a equipe era algo que cultivava com orgulho desde que assumira a propriedade do restaurante. Às 20 horas em ponto, Vanessa entrou. À primeira vista, parecia a mesma mulher deslumbrante que ele conhecera. Cabelos loiros impecáveis, maquiagem perfeita,
postura elegante, mas um olhar mais atento revelava mudanças sutis. O vestido, embora elegante, não era de grife. As joias haviam sido substituídas por peças mais discretas, e seus olhos, antes confiantes e por vezes arrogantes, agora carregavam uma vulnerabilidade inédita. Rafael a recebeu com educação formal, conduzindo-a até uma mesa reservada na varanda, o mesmo local onde costumava conversar com Luísa após o expediente. "Você comprou o restaurante", comentou Vanessa, olhando ao redor com curiosidade. "Não esperava isso de você." "Eu também não", admitiu Rafael, acomodando-se à sua frente. "A vida nos leva por caminhos surpreendentes." Um garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Vanessa hesitou diante do cardápio, claramente calculando preços, um comportamento que Rafael jamais testemunhara durante seu relacionamento. "Peça o que quiser", disse ele, notando seu desconforto. "É por minha conta." "Obrigada", murmurou ela, e a gratidão em sua voz soava genuína. Após fazerem os pedidos, uma entrada leve para ambos e apenas água para Vanessa, que explicou estar economizando. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. "Então", começou Rafael, decidindo ir direto ao ponto, "Carlos mencionou que você tinha algo importante para me dizer. Algo sobre Luísa." Vanessa ajeitou-se na cadeira, como se reunisse coragem. "Antes de falar sobre ela, preciso dizer algo sobre mim." Seus olhos encontraram os de Rafael com uma intensidade inesperada. "Quero pedir desculpas, não apenas pelo modo como agi quando você estava em dificuldades, mas por tudo, por nunca ter sido a pessoa que você merecia." A sinceridade da declaração pegou Rafael de surpresa. Esperava manipulação, talvez uma tentativa de reconquistar sua confiança, agora que estava financeiramente estável novamente. Não esperava um pedido genuíno de desculpas. "Por que agora, Vanessa?" "Porque perdi tudo", respondeu ela simplesmente. "Não apenas o dinheiro e o status, mas minha dignidade, meu autorrespeito. Eduardo me usou, assim como eu usei você. Acho que é o que chamam de karma." Rafael observou-a atentamente, procurando sinais da antiga Vanessa, a manipuladora habilidosa que sabia exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Mas o que via era uma mulher quebrada, tentando reconstruir-se a partir dos cacos. "Aceito suas desculpas", disse finalmente, "mas isso não explica por que mencionou Luísa." Vanessa tomou um gole de água antes de continuar. "Depois que Eduardo foi preso, fui interrogada exaustivamente pela Polícia Federal. Um dos agentes, o delegado Moreira, me mostrou fotos e documentos para descobrir o quanto eu sabia sobre os negócios ilegais. E o que isso tem a ver com Luísa?" Durante um desses interrogatórios, vi uma foto na mesa dele. Era ele com uma mulher mais jovem usando uniforme policial. Reconhecia imediatamente. Era a garçonete daqui, a que estava sempre com você. O coração de Rafael acelerou. A confirmação de que Luísa era realmente filha do delegado era algo que parte dele ainda duvidava, apesar da carta. "O delegado percebeu que eu a reconheci", continuou Vanessa. "Começou a fazer perguntas sobre como eu a conhecia. Fiquei confusa. Não entendia por que aquilo parecia tão importante para ele." "E o que ele disse?" "Nada diretamente. Mas depois daquele dia, o tom dos interrogatórios mudou. Tornou-se mais pessoal. Ele queria saber detalhes sobre você, sobre nós, coisas que pareciam irrelevantes para a investigação." Rafael lembrou-se do encontro com o delegado Moreira naquele café, meses atrás. O homem parecia genuinamente preocupado com a segurança de Rafael, mas havia algo mais em seu interesse, algo pessoal. "Na minha última sessão", Vanessa continuou, "ele finalmente revelou algo. Disse que sua filha havia cometido o maior erro que um agente poderia cometer: envolver-se emocionalmente com o alvo de uma investigação." As palavras confirmavam o que a carta de Luísa já havia revelado, mas ouvi-las de Vanessa, que não tinha razão para mentir sobre isso, tornava tudo mais real. "Isso foi há quanto tempo?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. "Cerca de 2 meses atrás." Vanessa hesitou antes de continuar. "Há mais, Rafael.
algo que acho que você deveria saber. Nesse momento, o garçom retornou com as entradas. Rafael mal notou o prato colocado à sua frente, sua atenção totalmente focada em Vanessa. O que mais? Insistiu assim que o garçom se afastou. Ela não foi transferida. A revelação atingiu Rafael como um choque elétrico. Como assim? Na carta ela disse... Sei o que ela disse, interrompeu Vanessa. Mas de acordo com o delegado Moreira, ela pediu demissão da Polícia Federal. Completamente. Entregou o distintivo e desapareceu. Desapareceu? A preocupação na voz de Rafael era palpável. Como assim? Não literalmente. Apenas sumiu da vida policial. O delegado estava furioso. Disse que ela jogou fora uma carreira promissora. E o mais estranho, ele culpava você por isso. Rafael recostou-se na cadeira, tentando processar a informação. Luísa havia deixado a Polícia Federal por quê? E se não estava trabalhando como agente em algum lugar distante, onde estaria? O que estaria fazendo? Por que está me contando isso, Vanessa? Perguntou finalmente. Qual é seu interesse nisso tudo? Ela suspirou, deixando o garfo de lado. Quando você perdeu tudo, ou pensou ter perdido. Eu te abandonei. Sem hesitar. Preferi um homem que mal conhecia, só porque ele prometia manter meu estilo de vida. E olha como acabei. Ela gesticulou para si mesma, um sorriso triste nos lábios. Enquanto isso, essa garçonete, essa agente disfarçada, que entrou na sua vida para investigá-lo, acabou desistindo de tudo, por você. A realização do que Vanessa estava insinuando fez Rafael engolir em seco. Você não sabe se foi por mim, argumentou, mais para si mesmo que para ela. O delegado Moreira sabe, respondeu Vanessa simplesmente. E ele te odeia por isso. Um silêncio pesado estabeleceu-se entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes de talheres e conversas das outras mesas. Há mais uma coisa, disse Vanessa hesitante. Algo que descobri por acaso, e que talvez seja o verdadeiro motivo pelo qual quis te encontrar hoje. O quê? Ela está aqui, em algum lugar desta cidade. Vi-a há 3 dias, em um café no centro. Estava diferente, cabelo mais curto, roupa simples, mas tenho certeza que era ela. O coração de Rafael disparou. Luísa estava na cidade, todo esse tempo, estava tão perto. Você falou com ela? Perguntou, incapaz de esconder a ansiedade em sua voz. Não tive coragem, admitiu Vanessa, mas ela me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo antes de ela se virar e sair rapidamente. E você não a seguiu? Não descobriu. Onde ela estava indo? Não achei que tinha esse direito, respondeu Vanessa com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Mas pensei que você deveria saber, que merecia a chance de encontrá-la, se é isso que deseja. Rafael a encarou, procurando entender suas motivações. A Vanessa que conhecera jamais faria algo assim. Jamais facilitaria o caminho para que ele encontrasse outra mulher. Por que está fazendo isso? Perguntou, sua voz mais suave agora. Vanessa sustentou seu olhar por um longo momento antes de responder. Porque perder tudo me ensinou o valor do que realmente importa. Eu nunca te amei, Rafael, não do jeito que você merecia. Mas acho que ela sim. Aquela noite marcou uma estranha reconciliação, não um recomeço romântico, mas o encerramento definitivo de um capítulo que precisava ser concluído com dignidade. Vanessa e Rafael conversaram por horas, não como ex-noivos ressentidos, mas como 2 pessoas que compartilhavam um passado e haviam aprendido lições valiosas, embora dolorosas. Quando a noite chegou ao fim e Rafael a acompanhou até a saída, Vanessa hesitou antes de se despedir. Há um projeto social no centro da cidade, disse ela, evitando seu olhar. Uma espécie de restaurante-escola para jovens de comunidades carentes. Foi lá que a vi. Obrigado, Vanessa, respondeu Rafael, tocando levemente seu ombro. Espero que encontre seu caminho. Eu também, sorriu ela, um sorriso sem o brilho artificial de antes, mas com uma sinceridade nova. Boa sorte, Rafael. Após a partida de Vanessa, Rafael permaneceu no restaurante vazio, contemplando o mar noturno pela janela da varanda.
Suas emoções eram um turbilhão. Surpresa pela transformação aparentemente genuína de Vanessa, choque pela revelação de que Luísa havia deixado a Polícia Federal e uma esperança cautelosa ao saber que ela poderia estar tão perto. A pergunta que o atormentava era: devia procurá-la? Ela havia escolhido desaparecer de sua vida, afinal. Talvez quisesse um recomeço completo, sem lembranças do passado, incluindo ele. Ou talvez, como sugeria Vanessa, tivesse abdicado de sua carreira por causa dos sentimentos que nutria por ele. No dia seguinte, sem conseguir concentrar-se no trabalho, Rafael decidiu investigar o tal restaurante-escola mencionado por Vanessa. Uma rápida pesquisa na internet revelou um projeto chamado Sabores Futuros, inaugurado há apenas 4 meses. A descrição era exatamente o que Vanessa mencionara. Um lugar que oferecia formação em gastronomia e hospitalidade para jovens de comunidades vulneráveis, funcionando como restaurante aberto ao público durante o almoço e a janta. O site não mostrava fotos da equipe, apenas dos alunos e do espaço. Um antigo armazém reformado, com decoração simples, mas acolhedora. A ideia de que Luísa poderia estar envolvida com um projeto assim fazia perfeito sentido. Combinava com sua paixão pela hospitalidade e seu desejo de fazer a diferença. Sem pensar 2 vezes, Rafael pegou o carro e dirigiu até o endereço, listado. Os Sabores Futuros ficava em uma área da cidade que estava sendo revitalizada. Antigos galpões industriais transformados em espaços culturais e gastronômicos, atraindo um público diversificado. Ao chegar, encontrou o restaurante Escola, movimentado para um almoço de segunda-feira. Jovens uniformizados, a maioria aparentando entre 16 e 20 anos, circulavam entre as mesas com uma energia e entusiasmo contagiantes. A comida era simples, mas bem apresentada, com um cardápio que valorizava ingredientes locais. Rafael escolheu uma mesa discreta no canto, de onde podia observar todo o ambiente. Seu coração acelerava cada vez que alguém saía da cozinha ou entrava pela porta dos fundos. Pediu o prato do dia a um jovem garçom, que, embora claramente inexperiente, o atendeu com uma atenção genuína. "É sua primeira vez aqui, senhor?" perguntou o rapaz enquanto servia água. "Sim", respondeu Rafael, tentando soar casual. "Ouvi falar bem do projeto. Quem é o responsável?" "A dona Luísa", respondeu o jovem com um sorriso entusiasmado. "Ela era da polícia. Sabia, mas largou tudo para montar esse lugar pra gente. Uma pessoa incrível." O coração de Rafael quase saltou do peito. "Ela está aqui hoje?" Ela vem todo dia." O garçom olhou para o relógio. "Mas só chega depois das 2. Tá dando uma palestra numa escola." Rafael agradeceu pela informação e decidiu esperar. Comeu lentamente, observando a dinâmica do lugar. Era impressionante como os jovens, muitos claramente vindos de contextos desafiadores, trabalhavam com dedicação e propósito. Alguém havia inspirado aqueles adolescentes, dado a eles uma chance e uma direção. E pelo que o garçom dissera, esse alguém era Luísa. Às 14h15, a porta dos fundos se abriu. Rafael sentiu o ar fugir de seus pulmões quando a viu entrar. Luísa estava diferente. Os cabelos castanhos agora na altura dos ombros, o rosto sem maquiagem, vestindo jeans simples e uma camisa branca com o logo dos Sabores Futuros. Mas seus olhos, aqueles olhos intensos que o haviam cativado desde o primeiro encontro, permaneciam os mesmos. Ela não o viu imediatamente. Estava ocupada conversando com uma senhora mais velha, provavelmente a chefe responsável pela cozinha, e checando algo em uma prancheta. Os jovens a cumprimentavam com respeito e familiaridade ao mesmo tempo, alguns parando para mostrar algo ou fazer perguntas, que ela respondia com atenção e paciência. Rafael apenas observou, sem se mover. Havia uma serenidade em Luísa, que ele nunca vira antes, como se ela finalmente estivesse em paz consigo mesma. Perguntou-se se teria o direito de perturbar essa paz, de reabrir feridas que talvez estivessem finalmente cicatrizadas. Foi quando ela levantou os olhos e o viu. O tempo pareceu congelar. A prancheta quase escorregou de suas mãos.
e Rafael pôde ver, mesmo à distância, como ela prendeu a respiração. Por um instante terrível, ele pensou que ela daria meia volta e fugiria. Mas então, depois do que pareceu uma eternidade, ela entregou a prancheta a um dos jovens e caminhou lentamente em sua direção. Rafael, disse ela ao parar diante de sua mesa, seu nome pronunciado como se fosse ao mesmo tempo uma pergunta e uma constatação. Oi, Luísa, respondeu ele levantando-se. Ou devo dizer, agente Moreira? Um sorriso triste curvou os lábios dela. Apenas Luísa agora. Não sou mais agente. Os dois ficaram em silêncio, estudando-se mutuamente, absorvendo as mudanças e reconhecendo o que permanecia igual. Posso me sentar? Perguntou ela finalmente. Por favor. Ela acomodou-se à sua frente, mãos inquietas sobre a mesa. Como me encontrou? Perguntou indo direto ao ponto como sempre fazia. Vanessa. A surpresa no rosto de Luísa foi genuína. Vanessa? Ela te contou sobre este lugar? Sim, nos encontramos ontem. Ela também mencionou que você deixou a Polícia Federal. Luísa. Desviou o olhar, observando o movimento do restaurante. Não combinávamos mais, disse simplesmente. Por quê? Ela voltou a encará-lo, uma determinação renovada em seus olhos. Você sabe por quê, Rafael? Está na carta que deixei em Angra. Quero ouvir de você, agora, sem cartas, sem intermediários. Luísa respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque não conseguia mais ser a agente que precisavam que eu fosse. Porque cada caso novo, cada disfarce, cada mentira, tudo me lembrava do que fiz com você e do que senti por você. Sentiu? No passado? Sinto, corrigiu ela, sustentando seu olhar. Presente, contínuo. O coração de Rafael acelerou. Havia ensaiado este momento inúmeras vezes em sua mente, imaginado o que diria, como agiria. Mas agora, diante dela, todas as palavras planejadas pareciam inadequadas. Por que não me procurou depois de deixar a polícia? Perguntou ele. Por que desapareceu? Porque achei que você me odiaria, que nunca me perdoaria pela manipulação, pelas mentiras. Ela fez um gesto abrangendo o restaurante. Comecei este projeto como uma forma de redenção, de fazer algo significativo depois de tanto tempo enganando pessoas, mesmo que fossem criminosos. As linhas se borram, Rafael. A princípio, você também era um suspeito para nós. Se eu pudesse manipular um homem inocente com tanta facilidade, que tipo de pessoa isso me tornava? A honestidade brutal de Luísa sempre fora uma de suas qualidades mais marcantes, percebeu Rafael. Mesmo quando mentia sobre sua identidade, havia uma autenticidade em seu modo de ser que transcendia o disfarce. Este lugar é incrível, Luísa, disse ele, mudando ligeiramente o rumo da conversa. Esses jovens claramente te admiram. Eles me salvaram, respondeu ela com um pequeno sorriso. Quando não sabia mais quem era ou o que queria da vida, encontrei propósito ensinando-os o que sei. Ironicamente, o treinamento policial é útil aqui. Disciplina, trabalho em equipe, atenção aos detalhes. E seu pai? Como ele reagiu à sua decisão? Uma sombra cruzou o rosto de Luísa. Não nos falamos há meses. Ele vê minha saída como traição e fraqueza, e te culpa por isso. Vanessa mencionou isso. Ela está diferente do que eu lembrava, comentou Luísa com curiosidade genuína. Acho que todos nós mudamos, respondeu Rafael. Alguns eventos têm o poder de transformar completamente quem somos, de reorientar nossas prioridades. Como você mudou, Rafael? Perguntou ela, inclinando-se levemente para a frente. Além de comprar um restaurante, algo que jamais imaginei que faria. Rafael sorriu pensando em como responder. Aprendi que construir algo significativo é mais importante que acumular posses, que conexões genuínas valem mais que redes de contatos, e que às vezes... Ele fez uma pausa encontrando os olhos dela. Às vezes as pessoas merecem uma segunda chance, mesmo quando cometeram erros. O significado implícito de suas palavras não passou despercebido. Luísa engoliu em seco, uma vulnerabilidade rara em seu olhar. Algumas mentiras são imperdoáveis, Rafael. Talvez,
mas outras são apenas desvios no caminho para uma verdade maior. Um dos jovens garçons aproximou-se timidamente, interrompendo o momento. Dona Luísa, desculpe, mas o grupo da escola acabou de chegar para a visita guiada. Obrigada, Miguel. Diga que estarei lá em 1 minuto. O rapaz se afastou e Luísa voltou sua atenção para Rafael. Preciso ir, disse com evidente relutância. Eu sei, respondeu ele, pegando um cartão de visita do bolso e deslizando-o sobre a mesa. Meu novo número está aí, e o endereço do Estrela do Mar, que imagino que você já conheça bem. Ela pegou o cartão, seus dedos roçando brevemente os dele. Não sei se deveríamos... Sexta-feira, 20 horas, interrompeu Rafael, levantando-se. Mesa na varanda vista para o mar, como nos velhos tempos. Se quiser aparecer, estarei lá. Ele deixou algumas notas na mesa, suficientes para cobrir a refeição e uma gorjeta generosa. Antes de partir, inclinou-se e sussurrou próximo ao ouvido dela. E desta vez sem emergências familiares, certo? O comentário arrancou um pequeno sorriso de Luísa, iluminando seu rosto de uma maneira que Rafael havia sentido falta durante aqueles 6 longos meses. Tá sem emergências, prometeu ela. Rafael saiu dos sabores em futuros com o coração mais leve do que estivera em muito tempo. Não tinha certeza se Luísa apareceria na sexta-feira. Não sabia se poderiam superar o passado complexo que compartilhavam. Mas pela primeira vez desde que lera aquela carta em Angra dos Reis, sentia que havia uma possibilidade real de um novo começo. O que ele não viu, ao entrar em seu carro, foi o homem de meia-idade que observava tudo de dentro de um veículo estacionado do outro lado da rua. O delegado André Moreira assistira ao encontro com expressão sombria, seus dedos tamborilando nervosamente no volante. Quando Rafael partiu, o delegado pegou o celular e discou um número. É o Moreira, disse quando atenderam. Preciso que você investigue alguém, Rafael Mendonça. Quero saber tudo sobre ele nos últimos 6 meses, cada movimento, cada negócio, cada pessoa com quem se encontrou. Ele desligou sem esperar resposta, seus olhos fixos na entrada do restaurante escola, onde sua filha acabara de desaparecer. O jogo não havia terminado, pelo menos não para ele. E se Rafael Mendonça pensava que poderia simplesmente retomar sua vida com Luísa, estava muito enganado. A sexta-feira chegou com uma lentidão torturante para Rafael. Cada dia que se passava, alternava entre esperança e ansiedade, perguntando-se se Luísa realmente apareceria. Tentou distrair-se com o trabalho no restaurante, com reuniões para sua fundação, com qualquer coisa que impedisse seus pensamentos de voltarem constantemente ao encontro nos Sabores Futuros. Às 19h30 daquela noite, estava na varanda do Estrela do Mar, verificando pessoalmente cada detalhe. A mesa mais afastada, com vista privilegiada para o mar, estava preparada com velas, flores discretas e a melhor champanhe que tinham. Não uma ostentação, apenas o cuidado de quem queria criar um momento especial. Os minutos se arrastavam. 19h45, 19h55, 20h05. A cada momento que passava além do horário marcado, Rafael sentia a esperança diminuir. Talvez ela tivesse refletido melhor e decidido que não valia a pena reabrir o passado. Talvez seu pai a tivesse convencido de que Rafael era uma má influência em sua vida. Às 20h15, quando já considerava o encontro um fracasso, a viu. Luísa entrava pela porta principal, usando um vestido simples, mas elegante, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Rafael sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ela estava deslumbrante na sua simplicidade, mas o que mais o impressionou foi a determinação em seus olhos, como se tivesse lutado contra si mesma para estar ali. Ele levantou-se indicando a mesa preparada. Ela o viu e caminhou em sua direção, as luzes das velas refletindo em seu rosto à medida que se aproximava. Achei que não viria, disse ele quando ela chegou à mesa. Eu também, admitiu Luísa com um pequeno sorriso. Troquei de roupa 3 vezes e quase desisti no caminho. Por que não desistiu? Porque algumas perguntas merecem respostas. E alguns capítulos precisam ser propriamente encerrados ou continuados.
Rafael puxou a cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que contrastava com a tensão palpável entre eles. Quando se sentou à sua frente, sentiu como se estivessem suspensos no tempo. Não mais o empresário arruinado e a gente disfarçada, mas simplesmente um homem e uma mulher tentando encontrar um caminho através da complexidade de seus sentimentos. A noite avançou como uma dança cuidadosa. Conversaram sobre os meses que passaram separados, sobre as mudanças em suas vidas, sobre os projetos que cada um desenvolvera. A cada palavra trocada, cada olhar, cada sorriso, as camadas de proteção que haviam construído em torno de si mesmos iam se dissolvendo. Foi apenas depois da sobremesa, quando compartilhavam uma taça de vinho sob o céu estrelado, que Rafael finalmente fez a pergunta que o atormentava desde o reencontro. Por que abriu mão de tudo, Luísa? Sua carreira, sua relação com seu pai. Por quê? Ela contemplou o mar por um longo momento antes de responder. Porque descobri que não podia mais viver em um mundo de mentiras, mesmo que por uma boa causa. A operação contra Marcelo e Eduardo foi minha última missão, e quando acabou, percebi que uma parte de mim tinha morrido no processo. Ela voltou seu olhar para Rafael. A parte que conseguia separar o dever dos sentimentos. A parte que via pessoas como alvos, não como seres humanos completos, com falhas e virtudes. E eu despertei isso em você? Você me fez questionar tudo em que acreditava, admitiu ela. Ver você perder tudo e ainda assim manter sua dignidade, sua humanidade. Foi uma lição que não esperava aprender durante uma investigação. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, uma oferta silenciosa. Após um momento de hesitação, Luísa entrelaçou seus dedos aos dele. Ainda não respondeu minha pergunta daquele dia em Angra, disse ela suavemente. Você me perdoa? Por tudo? Rafael apertou levemente sua mão, sentindo a textura da pele, o calor que emanava dela. Não há o que perdoar, Luísa. Você fazia seu trabalho. E no processo salvou-me não apenas de criminosos, mas de uma vida que não me trazia verdadeira felicidade. Uma resposta diplomática, observou. Ela com um pequeno sorriso. Então deixe-me ser mais direto, respondeu Rafael, inclinando-se para a frente. Sim, eu te perdoo. E mais que isso, sou grato pelo que aconteceu, porque se não fosse por aquela armação, por aquela noite em que você pagou minha conta, por todo o teatro que se seguiu, eu nunca teria conhecido a verdadeira Luísa. E nunca teria descoberto o que realmente importa na vida. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas, sua mão apertando a dele com mais força. E o que realmente importa, Rafael? Conexões verdadeiras, propósito, a capacidade de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Ele fez uma pausa, sustentando o olhar dela. E amor. Tipo de amor que transcende os papéis que desempenhamos, as fachadas que construímos. A palavra pairou entre eles como uma promessa. Luísa sentiu sua respiração falhar, a parede final que protegia seu coração desmoronando diante da honestidade crua de Rafael. Ainda temos muitos obstáculos, murmurou ela, mas sem soltar sua mão. É meu pai. Um problema de cada vez, interrompeu Rafael suavemente. Hoje estamos aqui. Você e eu, sem disfarces, sem agendas ocultas, não é suficiente para começar? A resposta de Luísa não veio em palavras. Lentamente, ela se levantou e contornou a mesa, parando ao lado dele. Rafael ergueu-se para encará-la, seus corpos próximos o suficiente para sentirem o calor um do outro. Sem mentiras, a partir de agora, sussurrou ela, seus olhos fixos nos dele. Apenas a verdade, por mais difícil que seja. Apenas a verdade, concordou ele, e então finalmente fechou a distância entre eles. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, como se ambos estivessem reaprendendo a língua um do outro. Mas logo se aprofundou, carregando o peso de tudo que haviam passado, de tudo que haviam perdido e encontrado, de tudo que ainda poderiam construir juntos. Quando se separaram, permaneceram com as testas unidas, respirações entrelaçadas no ar noturno. Sabe o que é engraçado? Murmurou Rafael, um sorriso brincando em seus lábios. Depois de tudo, acabei me apaixonando pela única mulher que tentou me arruinar profissionalmente.
Luísa riu, o som leve e genuíno ecoando na varanda vazia. E eu pelo único homem que transformei em alvo, e acabou atingindo meu coração. Abraçados sob as estrelas, com o mar como testemunha, selaram um pacto silencioso de honestidade e recomeço. O passado, com todas as suas complicações, não seria esquecido, mas serviria como fundação para algo novo, algo construído não com luxo ou poder, mas com a verdade crua e imperfeita de quem haviam se tornado. O que eles não sabiam era que, do outro lado da rua, o delegado André Moreira observava tudo com expressão insondável. Em suas mãos, um envelope com informações que poderiam mudar tudo novamente. Informações sobre Rafael que nem mesmo Luísa conhecia. Por um longo momento, o delegado contemplou o casal abraçado, seu olhar dividido entre a raiva e uma relutante compreensão. Finalmente, com um suspiro profundo, rasgou o envelope em pedaços e os jogou na lixeira mais próxima. Algumas batalhas, percebeu, não valiam o preço da vitória.